Olá, gostaria de agradecer muito a oportunidade de falarmos então do livro Consciência Imortal, livro que publiquei em 2019 pela Francisca Spinelli, editora Francisca Spinelli da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que nesse tempo aí de Covid-19, né, dessa pandemia que estão fazendo com que a gente tenha que ter esse distanciamento social, é muito importante que possamos usar das ferramentas disponibilizadas por meio eletrônico, digital, para que consigamos então dar continuidade aos nossos estudos. Por isso, nessa situação excepcional que nós estamos então apresentando virtualmente, né, esse conteúdo para essa palestra. Então, como eu falei antes, esse aqui é o livro que me referi, né, o Consciência Imortal, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele e quais são as evidências então científicas da imortalidade do espírito, né? Então, dentro de uma linguagem mais espírita propriamente dita, né? Eu começo mostrando um vídeo introdutório sobre então a passagem de Paulo de Tarso em Atenas, no Areópago grego, onde ele proferiu um dos discursos talvez mais bonitos que se tem a notícia, que está registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, em que tenta justamente estabelecer esse diálogo entre a ciência e espiritualidade, ou ciência e religião, né? Sabemos que a Grécia, né, é terra de Platão, terra de Sócrates, né? Então se acreditou que estando naquela terra dos precursores do cristianismo, dos precursores da doutrina espírita, então a mensagem do evangelho seria bem acolhida. Mas não foi como se esperava, até porque sabemos também que a Grécia foi o berço do materialismo também, né, com os atomistas gregos, então, né, Leucipo, Demócrito, Epicuro, etc. Então, justamente essa tentativa então de fazer esse diálogo era muito antiga. Até mesmo entre o povo judeu, por exemplo, os saduceus, eles eram os materialistas da época, né, enquanto que os fariseus, essênios e outras correntes religiosas da época eram então os espiritualistas. Muito bem, então é muito interessante que justamente nessa passagem, né, que está registrada em Atos 17, 24 a 28, Paulo de Tarso disse então que o Senhor dos céus e da terra ele não habita em templos feitos pelo homem, né? Ele mesmo dá vida e dá fôlego a tudo e sobre cada necessidade, né? E o propósito era que com isso as nações buscassem a Deus, e tateando como ele tateou a partir da amaurosa e da cegueira que se desenvolveu em Damasco, então, na procura na perseguição dos cristãos primitivos, né? Então, tateando, viessem encontrá-lo, como ele encontrou, né, Jesus, né? Embora ele não esteja longe de nenhum de nós, né? E aí se referindo então ao Pai, né? Pois nele vivemos, movemos e existimos. Então, justamente essa introdução desse livro, ele fala então da proximidade da divindade em relação a nós, lembrando que Deus não tem forma alguma, ele tem todas as formas à disposição dele, né? Porque ele é imaterial, porque se fosse material estaria sujeito às transformações que se operam na matéria, ele é imutável, né? Então, a personalidade ou a consciência cósmica, ela não tem nenhuma forma definida, ela não existe no espaço-tempo, ela é atemporal, ela é por isso que é eterna, ela existe no instante presente, existe sempre, né? E a mesma coisa em relação ao espaço, está em tudo, tudo está nela, né? Ou seja, Deus não pode ser reduzido a alguma coisa espacial, então tudo está nele, então tudo é o centro, nós estando dentro dele e ele estando dentro de nós estamos no centro de tudo junto com o Pai, né? Muito bem. Quem compreendeu bem isso foi Jesus, né, quando disse que eu e o Pai somos um, né? Então, até que nós consigamos chegar a um estágio semelhante, nós temos que confiar na fé, né? Porque a fé no inconsciente, no nosso subconsciente, confiando que Deus está em nós e que ditará o nosso melhor caminho se nós seguirmos as orientações gravadas na consciência, né? Mas muito bem, então. A gente considera, então, primeira coisa, por que a ciência está associada ao materialismo, né? Isso se deve principalmente a um sistema de crenças chamado cienticismo materialista, que diz que, sem provar, porque isso é só um sistema, uma tese metafísica, que tudo pode ser reduzido à matéria, inclusive o pensamento, o amor, e sendo a consciência
segundo esse modelo, um epifenômeno das redes neurais, né? Ou então uma secreção do cérebro produtor, né? E além disso, né, a gente considera também o conceito do materialismo promissório, que é um termo cunhado por John Eccles, né? E é interessante, por Karl Popper, né? Que é um filósofo da ciência muito importante. John Eccles foi laureado com o Nobel de Medicina, Fisiologia, justamente por ter descoberto como os neurônios se comunicam com os outros através das sinapses químicas, né, que consideram esse materialismo promissório como uma superstição sem fundamentação racional, né? Quanto mais se descobre sobre o cérebro, mais então fica clara a distinção entre os eventos mentais e os eventos cerebrais, né? Então, e mais maravilhosos se tornam na verdade. Então, a crença simplesmente de que a consciência pode ser reduzida às funções cerebrais não passa então como eu acabei de dizer, mesmo sistema de crença que pode ser, inclusive, transformado em ideologia, né? Em dogma, inclusive, em aqueles que confundem sua religião com sua ciência, né? Muito bem. Então, a partir daí, nós temos, então, modelos de relação mente-cérebro que levam em consideração, um deles, o modelo epifenomenológico, que o cérebro é produtor, o cérebro como secretor da consciência, redes neurais como causando, então, a consciência como um epifenômeno, consciência como não existindo de fato, né? E o cérebro transmissor, né? No modelo, então, fenomenalista, né? Ou seja, a consciência ela existe independente do cérebro, e o cérebro seja como um filtro da consciência, um transmissor e uma maneira da consciência estar presente, então, no mundo físico, né? É como se fosse um aparelho de rádio, um aparelho de TV, né? Não é que o programa esteja lá dentro, ele roda o programa. E ele roda e limita esse programa mental, essa programação, né? A consciência seria o sistema operacional, a mente, né? Em que isso roda, né? Tem os vários aplicativos, as emoções aí, né? E isso seria limitado justamente pela limitação sensorial que a gente apresenta. Por exemplo, nós só conseguimos perceber o comprimento de onda da luz visível. Tudo que escapa, então, a luz visível é inacessível aos nossos sentidos, né? Por exemplo, então, a gente enxerga entre 400 e 800 nanômetros, né? Não enxergamos infravermelho, ultravioleta, nós não podemos enxergar radiação X, radiação cósmica, radiofrequência, micro-ondas, etc. Né? Então, se não houver aparelhos para isso, por exemplo, ligar um rádio agora, eu possivelmente vou captar uma radiofrequência, né? Então vai transmitir um programa que está decodificado nessa onda eletromagnética, mas eu não consigo escutar o rádio direto a partir do meu aparelho auditivo, eu preciso da onda sonora e não da onda de rádio, né? A mesma coisa, se eu tiver um contador Geiger, eu consigo perceber radiação. Se eu tiver os instrumentos adequados para ampliar esses meus sentidos, eu consigo. Então, os sentidos, eles, na verdade, eles fazem um filtro para a consciência, para esse mundo aqui. Estamos todos, então, dentro dessa caverna, né, que Platão chamou de caverna, né, limitado por essas limitações impostas pelos sentidos e não conseguimos perceber toda a realidade invisível que nos cerca, né? Esse mundo invisível, não conseguimos perceber micro-organismos, não conseguimos enxergar a grandes distâncias sem instrumentos de ampliação óptica, não conseguimos enxergar através de paredes, por exemplo, as outras ondas que eu acabei de mencionar, não conseguimos ouvir infrassons nem ultrassons, porque escapam à frequência da audição, né? Eu não consigo perceber isso, e inclusive eu vou perdendo as audições, principalmente para os agudos, à medida que eu vou envelhecendo também, né? Então, uma coisa bem importante a gente entender isso. Outra coisa que conseguimos entender, então, qual é o conceito de morte, né? E o conceito de vida, né? Porque o contrário da morte não é vida, né? O contrário da morte é nascimento, né? A gente sabe que o nascimento, então, e a morte é que são os eventos que caracterizam, então, os ciclos, né? Ou marcos, né? Dentro desse ciclo da vida, né? Pois a vida é o eterno presente, é um movimento que não cessa jamais e que vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento, do nascimento à morte ao renascimento. E isso ele é uma constante, né? Na verdade, a todo instante estão morrendo células, nascendo outras tantas, né? Então a gente sabe que durante a vida cerca de 500 mil células morrem por segundo, né? Ou seja, por dia 50 bilhões de células são repostas, né?
isso dá um corpo novo por ano, né? O mesmo indivíduo ele sofre uma profunda metamorfose e um idoso não lembra em nada aquele recém-nascido que um dia foi, né? Então, no estágio de recém-nascido, de criança, depois de adolescente, de adulto, adulto jovem, adulto maduro e na senescência, então é o mesmo indivíduo, mas com profundas morfologias e pensamentos, etc. Era como se em cada encarnação tivéssemos várias encarnações com os núcleos familiares, né? Por exemplo, tem a família da infância, os pais, então os tios, e a família da idade adulta depois, esposo, esposa, filhos, netos, os amigos se modificam, etc., como se fosse uma nova experiência, então, em cada vida longa. Então, ou seja, um corpo novo por ano, né? Ou se eu tiver 90 anos, a minha pele é nova, né? Porque todas as minhas células elas são trocadas, meu código genético, mas existe uma programação que é espaço-temporal para a vida no corpo físico, né? Na vida ligada, então, ao ego, né? Então, essa vida no corpo físico, então, nessa experiência terrena, sim, ela é transitória, ela tem uma programação que é ditada, então, por um corpo morfogenético que é quadridimensional, que é espaço-temporal, e que tem uma programação que a gente pode abreviar ou não dentro do espaço-tempo. E nós compartilhamos toda essa matéria entre todos, né? Porque a matéria é a mesma, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, segundo o princípio da conservação de energia apresentado por Lavoisier, né? Então, ou seja, olha que interessante, nós estamos todos unidos na mesma matéria que está sendo formada a partir do campo, né, que intermedia então as relações entre a consciência criadora e o corpo físico transitório. Então, mesmo o oxigênio, por exemplo, que fez parte da formação do corpo do Cristo, dos apóstolos, há mais de 2000 anos atrás, né? Então, lá na Galileia, ou seja, longe aqui do Brasil, por exemplo, estão hoje ligados pelos ventos, o oxigênio é trazido então com o ar, e ele é então ligado a novas moléculas de hemoglobina e duram 120 dias, né, a cada hemácia, por exemplo, que liberta essas moléculas e assim elas vão sendo utilizadas. Eu tenho um exemplo de uma molécula, né, a mesma coisa, gás carbônico, etc. Então nós compartilhamos isso e toda matéria tem uma origem única, né? Toda matéria é matéria extraterrestre, né? Matéria que veio do Big Bang, então, né? Porque o espaço-tempo tem início e fim. Deus não é eterno, entendeu? Ele está fora do espaço-tempo, ele é não local. Então essa é a grande diferença. E essa relatividade do tempo e espaço é muito interessante, inclusive porque a consciência ela funciona no instante presente e pode se modificar essa percepção, então, de acordo justamente com essa impressão, né? Porque tudo acontece em primeira pessoa, não existe uma objetividade, mas uma intersubjetividade. Tudo depende, então, da racionalização primeiro. Mesmo o fenômeno aparentemente externo, ele também é interno, né? E ele depende, então, sempre da percepção subjetiva. Vou dar um exemplo em relação ao tempo, né? Se eu, por exemplo, sofro agora uma anestesia geral, né? Perco totalmente minha consciência e alguém me leva até um aeroporto e eu faço uma viagem com escalas e tudo, e vou ser levado lá para o Japão, por exemplo, e lá eu sou então despertado da anestesia. Aquela percepção de tempo não existe para mim, porque vai ser só um fechar e abrir de olhos, vai ser um piscar de olhos. Eu dormi e acordei e já estou lá, como acontece ao longo de uma cirurgia, ou seja, eu viajei no espaço-tempo, porque a percepção do tempo é sempre da consciência. Se fizermos um outro experimento, ou então um experimento, obviamente que não pode ser conduzido na prática, mas em tese, né? Se eu for até um horizonte de eventos, que é o máximo onde os telescópios conseguem alcançar, nos buracos negros, onde a força gravitacional é muito intensa, que distorce a curva do espaço-tempo, eu posso passar 1 hora lá, pode equivaler a 7 anos, por exemplo, aqui, 3 horas lá, 21 anos aqui. Então a minha percepção de tempo ela vai depender da consciência de quem está observando. E a mesma coisa tudo, inclusive a criação da própria matéria, como nós vamos ver adiante, então, segundo a interpretação de von Neumann, né? Dentro do princípio da criação da matéria, que é diferente da interpretação de Copenhague, que muitos físicos adotam por levar em consideração as questões matemáticas subjacentes, mas nem tanto as interpretações psicológicas e filosóficas da questão. Muito bem, então continuando, então o mesmo indivíduo ele sofre essa profunda metamorfose, como nós vimos, a cada 2 semanas as moléculas, átomos são repostos, né? E a metamorfose do organismo, o que mantém essa unidade do organismo, né? A gente sabe que a morte celular não é a mesma coisa que a morte do corpo, né?
porque a morte celular ocorre todos os dias, né? O que acontece, a diferença da morte do corpo é que não existe mais um comando disso, né? Então, ocorre uma desarmonia, por exemplo, com a morte encefálica, lá do tronco encefálico, que comandos, mas mesmo assim as células continuam viáveis e vivas, tanto é assim que se exumarmos um cadáver, então o que nós vamos encontrar? Muitas vezes o crescimento dos fâmeros, né? O crescimento do ungueal, o crescimento capilar, às vezes cabelos e unhas compridos, denotando então que havia atividade celular ainda, mas não havia vida do indivíduo mais, mas naquela população de células, porque na própria definição de André Luiz, né, as células são como animálculos infinitesimais, né, então cada um domesticados na colônia orgânica, né, isso está lá em Evolução em Dois Mundos, tá? Então, muito bem, então é muito diferente disso. E é muito interessante, então, dentro desse conceito da vida que é incessante, que a vida biológica vai tomando outros corpos e criando outro corpo para fazer a experiência física, e entre esses períodos, o período da chamada erraticidade, que é a vida espiritual propriamente dito, que é o que existe mesmo, e existe um estágio intermediário que é a experiência de quase morte, que é um modelo bem interessante para conseguirmos estudar as relações mente-cérebro, porque isso está bem documentado, isso não é uma coisa recente, inclusive, como eu mencionei antes, Platão, ele fala sobre né, sobre um combatente que é morto no campo de batalha e que vai ao mundo espiritual e lá ele tem a experiência de quase morte e observa, por exemplo, que as pessoas reencarnam em corpos de crianças e mergulham no rio do esquecimento e não lembram das vidas anteriores, ao passo que ele pode voltar para o mesmo corpo para contar isso para os companheiros dele. Então isso é uma coisa bem antiga, né? E que recentemente tem sido estudado na academia, né? A partir então da melhora das manobras de reanimação cardiorrespiratória, mais pessoas têm sobrevivido então à parada cardíaca e retornado com lembranças então desse período em que o cérebro estava não funcionante. Se sabe que não está funcionante porque tem estudos inclusive que mediram o potencial auditivo evocado e outras funções do tronco encefálico e funções corticais em que não havia nenhuma atividade elétrica, né? Mesmos critérios que a gente usa para morte encefálica, por exemplo, ainda que transitoriamente durante a parada. Isso tem acontecido de uma maneira, portanto, reversível. Então, a pessoa retorna com lembranças, não poderia haver registro de memória se a memória está no cérebro. Agora, se a memória for extracerebral, em campo de informação, um campo genético, um campo eletromagnético, por exemplo, que pode estocar a memória, inclusive isso poderia explicar a memória na ausência do cérebro físico, inclusive a memória perpassando de corpo físico em corpo físico, né? Porque a memória não está no corpo, não está no cérebro físico, mas está então no que é o que caracteriza o indivíduo mesmo e o seu corpo espiritual morfogenético, né? Então, por isso que é tão importante esse conceito de perispírito, né? Que é chamado na codificação como algo semimaterial. Na verdade, poderíamos dizer que é em campo, em onda, né? Porque a matéria ela não tem uma natureza somente corpuscular, mas também ondulatória, né? Então, quando a gente olha bem a fundo na matéria, a gente percebe que ela, na verdade, é uma série de possibilidades, então, ditada pela consciência do observador. Essa experiência de quase morte, a gente vê que ela é relatada há muito tempo, tem um quadro que está exposto em Veneza, por exemplo, na Itália, que chama Ascensão ao Império, que eu mostro aqui no slide, do Hieronymus Bosch, que é entre 1450 e 1516 depois de Cristo, né? Que fala justamente sobre isso, aquele conceito da luz no final do túnel, encontro com seres de luz, encontro com parentes mortos, revisão panorâmica da vida, etc. e outros elementos disso aí. Existem casos bem documentados disso, por exemplo, como o caso das dentaduras, que foi publicado não em revista leiga, por exemplo, não foi na Veja, na Isto É, não desqualificando as revistas, mas só para dizer que foi em revistas científicas de considerável impacto e revisada por pares, né? Como o Lancet, por exemplo, em 2001, que publicou, cujo primeiro autor, né, o PI, era o Pim van Lommel, um cardiologista holandês, que fez um estudo chamado Estudo Holandês, um estudo prospectivo de experiência de quase morte, muito interessante, muito bem robusto, muito bem delineado, né? Em que um desses casos que ele relata ali para dar como exemplo dos 300 e tantos casos que foram estudados, o caso das dentaduras, que conta a história de um homem de 46 anos que teve uma parada, chegou em parada cardíaca na emergência do hospital e que, por um infarto do miocárdio, que foi então prontamente submetido à reanimação, entubado, levado
para UTI coronariana, e lá então ele se recuperou. Esse infarto tinha levado a uma arritmia, mas não levou a sequelas, rapidamente ele teve alta para a unidade de internação, e lá uma enfermeira foi se apresentar para ele, e ele disse, não, eu já conheço, foi inclusive a senhora que tirou minhas próteses dentárias, as minhas dentaduras, e colocou na segunda gaveta do carrinho, aquele onde tem o desfibrilador, o carrinho de parada. A enfermeira imediatamente lembrou, foi lá e estava as dentaduras dele, apavorada, e perguntou, como é que o senhor viu isso? Ele estava inconsciente, chegou em coma, né, desacordado, aqui foi entubado, parado, né, estava morto quando chegou. Que eu vi tudo de cima, vi tudo de fora, né? Assim também o relato da Penn Reynolds, né, pelo Robert Spetzler, neurocirurgião norte-americano, né, que fez uma cirurgia chamada standstill surgery, em que consiste em colocar a paciente em circulação extracorpórea para tratar um aneurisma cerebral em artéria basilar, né, um aneurisma de tronco cerebral, na verdade, em que ele, na verdade, provoca a parada cardíaca, inclusive dá circulação extracorpórea, resfria o corpo, provoca o que a gente chama de hipotermia, né, a 18 graus Celsius, e então com o cérebro sem atividade elétrica cortical nem de tronco cerebral medida por potencial auditivo evocado, consegue-se então tratar o aneurisma e depois ligar tudo de novo, né? Mas essa paciente não poderia experimentar consciência do período, e justamente nesse período ela conseguiu relatar coisas, diálogos das equipes, viu tudo de cima também, conseguiu perceber, ter memória, pensamento lúcido, bem estruturado, conseguiu perceber inclusive que foi usado um órgão na sala para trocar uma música, identificou a canção. Esse órgão estava na sala cirúrgica porque era usado nas cirurgias para epilepsia de lobo temporal, né? Então é para isso que estava lá, tudo isso ela conseguiu identificar, né? Tem um outro caso célebre também do Erwin Alexander III, que é um neurocirurgião formado por Harvard, se não me engano também pela Duke University, e que teve uma meningite grave, em que acabou ficando inconsciente, e também teve uma experiência de quase morte, que está relatado em livros que ele publicou e que modificou a percepção dele sobre a vida, né? E também levou a estudar os aspectos filosóficos muitas vezes ignorados, sobre o que é o monismo de substância, o que é o reducionismo, fisicalismo, o que é o monismo imaterial, ou chamado de idealismo, o que é o monismo material, ou chamado materialismo, o que é o dualismo aristotélico, o dualismo cartesiano, mais adiante, né? E em função desses casos, um estudo grande, prospectivo, que foi lançado nas Nações Unidas, chamado Estudo AWARE, né, que é consciência durante os manuais de ressuscitação, conduzido pelo investigador principal Sam Parnia, que é um médico pneumologista, intensivista, também doutor em biologia molecular, que trouxe também casos muito interessantes sobre a experiência de quase-morte e sobre as questões que elas podem revelar nesse momento em que o cérebro e a mente parecem, então, desconectados um do outro. O Lars Grael, quando sofreu, o iatista, né, medalhista olímpico, quando sofreu, então, aquele acidente, que era um atropelamento por uma lancha no Yacht Clube do Espírito Santo, e que teve um dos membros amputados, ele exsanguinou, foi reanimado na UTI móvel e teve a experiência fora do corpo durante a parada, percebeu a luz, relatou as manobras de reanimação, etc. também, e assim, milhares de casos, né? Você acredita que 25 milhões de pessoas têm isso também. Também em crianças acontece, tem algumas imagens nos slides sobre as crianças com os mesmos elementos, então, né, que os adultos apresentam, relato, né? Esse estudo AWARE foi publicado numa revista indexada por Paris, Resuscitation. E além dessa experiência de quase morte, existem outras experiências também que não cabem no modelo fisicalista da mente, em que a mente seria uma secreção do cérebro, né? Um produto ainda ao acaso, né? Que é o modelo, que é a plasticidade neuronal, por exemplo. Você sabe hoje que os neurônios, mesmo dos adultos, mesmo na idade mais avançada, eles podem sim sofrer reconfiguração de circuitos, né? Então, mesmo casos graves, por exemplo, como a hemicerectomia numa criança muito pequena, como eu trago nesse slide aqui, em que se esperaria grandes sequelas, por uma plasticidade extrema, ocorreram sequelas muito aquém daquelas esperadas para o caso, né? Também existem outros estados alterados de consciência, ou estados expandidos de consciência, né, que podem, que também não cabem nesse modelo, a mediunidade, as crianças que lembram das vidas passadas e que estão cada vez mais sendo publicadas em revistas médicas, como respeitadas, como a PLOS One, etc. O André Luiz, inclusive, está lá. E se a gente for olhar, né,
Isso é tão interessante isso que eu estou falando, não é nenhuma novidade, isso está nos evangelhos, está inclusive nos Salmos também, e olha só que interessante, em 1932, no Parnaso de Além-Túmulo, que é a psicografia do Francisco Cândido Xavier, então, a primeira psicografia publicada dele, em que traz então, um compêndio de vários autores desencarnados, né, poetas desencarnados. Olha só essa poesia do Augusto dos Anjos, que fala justamente sobre isso e cujo título é Subconsciência. Ele nos diz assim, ó, há sim a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre e luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Exatamente nessa questão, falando então do perispírito, corpo morfogenético, que é o que de fato armazena a memória e não o cérebro físico propriamente dito, né? Então, porque esse desenvolvimento da consciência vai desde uma protoconsciência ainda instintiva até aquela autoconsciência, porque o ser humano ele então é dotado de liberdade, né? E inteligência, que são a mesma, e o raciocínio dedutivo, né? E isso vai evoluir para uma superconsciência em que nós nos percebemos como uns partes do outro, né? Não há uma dissociação. Vamos pensar no seguinte exemplo. Considere um sonho, tá? Eu estou sonhando. De repente, dentro do sonho, eu começo... Tem as paisagens oníricas, né? Então, tem os pássaros, as plantas, as construções e as outras pessoas, por exemplo, os animais, enfim. Ou dos animais, etc. Bom, quem é que está criando esse sonho? É a mente do sonhador, certo? Mas aquelas figuras que estão ali, elas têm uma independência da mente. As figuras humanas, elas podem conversar independente do que eu estou pensando. É assim que é. A vida é como esse grande sonho, então que a mente do sonhador é o meu eu profundo, né? E o ser desperto é aquele que se percebe dentro disso e diz, eu estou na tua mente. Eu sou uma criação mental do teu eu. Eu estou em ti. E eu estou servindo o teu eu profundo para te dizer alguma coisa. É assim quando eu sirvo, então, a Deus. E esse é o estágio de superconsciência. No início, ocorre o despertar, né? Que tu percebe que está na mente do outro e que todos somos um, e que o outro está na minha mente, né? Foi criado pela minha mente profunda. Quando eu me dou conta disso e uso a liberdade que tem o ego, que é uma fração disso, né? Para servir ao todo, a essa consciência profunda, é ele que vive em mim, essa consciência. No início eu tenho que fazer isso de uma maneira totalmente inconsciente do restante, porque eu não tenho a capacidade, então, de perceber tudo. Apenas uma fração muito pequena, que é a consciência do ego, não a consciência do self, do eu profundo. Mas à medida que eu me desenvolvo, e até lá eu tenho que confiar, através da fé, que o melhor vai acontecer porque está em mim. O eu profundo está em mim. Até que um dia eu vou me tornando cada vez mais consciente das coisas e a compaixão vai se ampliando também. Porque eu me percebo que eu não tenho divisão com nada. Meu senso ecológico, meu senso de compaixão, etc. vai ser, até que eu me torno, não preciso mais tanto da fé, porque eu me torno consciente de tudo, assim como o Cristo falou que era um com o Pai. Ou Paulo, quando já disse que era um, já não sou eu quem vive em mim, mas o Cristo, né? Então, dessa união, e essa é a Eucaristia perfeita, é a união perfeita, né? E ele está em nós, ele é produto da mente profunda, né? E na forma humana. Então, é esse elo entre nós e o Criador, né? Porque ele é como um de nós, é um homem, o filho do homem, né? Homem no sentido do gênero homo, né? Gênero homo, não na questão do sexo masculino e feminino, né? Que homens e mulheres são do mesmo gênero, do gênero homo, espécie homo sapiens, nesse sentido. Então, o filho do homem é isso. Ele tem a forma humana, foi criado por Deus, viver como homem, sendo livre e sendo também inteligente, podendo usar esses talentos que recebeu, então, para a manifestação de Deus, que não teria uma forma material, mas que tem todas e usa de nós quando estamos submetidos à vontade dele. Nesse estágio já de superconsciência, portanto, né? Esses aspectos, então, relacionados a essa percepção, né, e como a mente atua na matéria, elas foram estudadas, né, entre 1920 e 1930, um revolucionário campo da física, né, chamado mecânica quântica, por exemplo, começou a questionar os fundamentos materiais do nosso mundo, né,
essa natureza pretensamente apenas corpuscular da matéria, né? Que átomos indivisíveis, etc., né? E que introduziu a mente, então, explicitamente, né, na estrutura básica da matéria, né? Então, os resultados dos experimentos recentes suportam, então, essa interpretação, né, mostrando que o mundo não pode ser entendido sem a referência à mente. E não mais a mente como algo aleatório, né, mas como algo proposital, que confere propósito. A mente, então, consiste como programador, e a matéria, então, como hardware. E a mente como o programador. E os programas, então, são os que rodam nesse hardware aí, dentro desse mundo mental, né? E o mundo espaço-temporal é um mundo limitado, é Minecraft, ela tem seus limites. Enquanto que o mundo espiritual é ilimitado, porque ele é não local, ele é atemporal também. E a mente é assim, não local temporal. Porque existe uma limitação no mundo material, que é a velocidade da luz. Mas para a mente não há limitação. Porque como ela não está no mundo material, ela atua de forma imanente no mundo material, mas ela existe transcendentemente, não localmente, então a mente está em todo lugar, ao mesmo tempo ela pode estar. Por isso que não há limitação para o pensamento. O emaranhamento do pensamento e a presença dele em qualquer parte é ao mesmo tempo total, né, em relação a isso. É muito importante da gente perceber isso. E a mente representa esse aspecto primordial e irredutível da realidade, sendo fundamental ao universo e não possível de redução a algo mais básico, né? Tanto isso dentro da corrente monista idealista, como na corrente, então, dualista cartesiana, como nós vamos dizendo. Havendo, então, essa profunda conexão entre a mente e o corpo, não como algo abstrato a mente mais, né? Mas como algo realmente real. A matéria como uma ilusão da mente dentro da corrente idealista, como os hindus falavam, Maya, né? A Maya, então, é essa ilusão, a cortina de Maia. Quando a gente consegue ver por trás da cortina de Maia, nós percebemos a realidade verdadeira fora da caverna de Platão, né? Em que aquela caverna, sendo o cérebro físico, né, que oblitera a nossa real percepção das coisas, né? Então ela opera de maneira não local no mundo espaço-temporal e limitada nesse mundo pelo cérebro físico, mas fora do cérebro físico de maneira ilimitada, né? Então ela parece individual, mas não é. Estamos todos na grande mente sonhadora, então, do Criador, né? Isso é muito interessante. Então, as experiências de quase morte, em parada cardíaca, né, e outras experiências alteradas de consciência, elas mostram muito bem como a mente e o cérebro podem se comportar de maneira separada. Por exemplo, nas crianças que lembram das vidas passadas, né? E considera a matéria, então, como um dos constitutivos básicos do universo, que é igualmente irredutível, né? Então, e coloca sentido nas coisas e não como algo totalmente ao acaso, né? E nos coloca também de volta ao livre-arbítrio, né? Porque o paradoxo do mal, ele decorre justamente do livre-arbítrio. Como Deus não quer que nós sejamos cativos ou escravos, né? Ele nos fez livres, mesmo que essa liberdade tenha custado uma escolha. Quando eu tenho escolha, eu posso escolher mal e sofrer como decorrência dessa escolha. E ele tem misericórdia em relação a nós, porque sabe que só pelo fato de sermos livres nós podemos escolher mal. Quando as minhas escolhas estão de acordo com as escolhas dele, mas elas são ainda assim voluntárias, eu escolho, não sou obrigado a amá-lo, eu só amo porque eu quero, é isso que ele quer. Que nós possamos amar porque queremos, porque tenhamos escolha por sermos livres. E essa liberdade é que leva também ao mal, mas não que a liberdade seja ruim. Não, vale a pena ser livre, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como disse Paulo, né? Numa das epístolas. Então, isso é muito, muito importante. Então, nós somos livres e essa liberdade é o grande prêmio que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo é o nosso fardo, é a causa do sofrimento, né? A causa do sofrimento é quando eu uso mal essa minha liberdade, né? Quando as minhas escolhas, então, estão dissociadas da totalidade do meu ser, que envolve tudo que existe, né? Então, isso é muito interessante também. Por que existe o mal, né? O mal não é uma criação de Deus, assim como a treva não é a ausência da luz. A treva não é uma variável positiva, ela é a ausência da luz, né? A mesma coisa, o mal é a ausência do bem, quando o bem não está presente. Quando o bem está presente, não existe o mal. Então, onde a gente permite que Deus ilumine através de nós, através da nossa liberdade, ali, então, vai estar o bem também, tá? Então, e assim que é. Então, a ignorância está relacionada ao mal, que está relacionada, então, com o mau uso dessa liberdade que a gente tem. Então, Deus nos quer bem. E tem misericórdia por nós, né? Misericórdia. Ele sabe das nossas misérias, mas porque Ele sabe de tudo, tá? O tempo inteiro. Ele sabe quando nós, como diz no Salmo 139, quando eu me sento, quando eu levanto, quando eu viajo, quando eu descanso. Ainda que eu atravesse o outro lado
do oceano, ainda assim Ele estará comigo. Mesmo que eu crie escuridão ao meu redor, Ele estará comigo, porque para Ele não há diferença entre luz e escuridão excessivamente. Isso é muito importante nesse entendimento. Por que existe o mal no mundo, né? O mal ele está relacionado a esse exercício da liberdade. À medida que eu aprendo a fazer as minhas escolhas segundo a vontade da consciência, escrita em mim que é a vontade de Deus, eu começo então a ter cada vez menos mal na minha vida. Isso não significa não ter sofrimento, né? Porque o sofrimento é decorrente então dessa vida então encarnada aqui, dessas limitações do corpo físico, dessa liberdade, dessa sensação de separação que a gente tem, né? Muito bem. Então, isso tem a ver muito com os atributos de Deus, porque o Senhor, ele enche o vácuo da nossa alma e opera o bem que não possuímos, né? Que quando as escolhas do ego são sempre ruins, né? Quando eu deixo ele escolher por mim, porque sou livre para isso, bom, aí ele enche o vácuo da nossa alma. Porque as graças e talentos todos são dons, são fornecidos por ele, são emprestados por ele, que eu tenho que prestar contas disso, né? Do uso disso, né? Através, então, porque ele não julga, não condena e não pune. Deus não faz isso. Quem faz isso é o ego, né? O ego condena, o ego julga, o ego compara. Toda vez que eu me acho superior ou inferior, eu caio numa armadilha do ego. Vou dar um exemplo. Eu, de repente, começo a ir de bicicleta ao trabalho. Aí isso pode ter sido uma ideia muito boa e sincera para ajudar a natureza, a melhorar o trânsito, enfim. Mas no momento que eu começo a me comparar com o outro, me achar superior, por causa dessa minha atitude, eu caio numa armadilha do ego. Porque o ego é que compara. Quando a gente faz isso pelo eu profundo, a gente não fica comparando, só faz o que acha que é certo e pronto, né? Então, e assim existem outros exemplos também. A gente poderia citar isso, porque Deus sempre tem uma aceitação plena de nós, Ele nos conhece profundamente, é o nosso eu mais profundo, Ele sempre nos aceita plenamente, portanto, e nos ama sem nenhuma condição, né? Nós somos amados incondicionalmente, não importa o que a gente tenha feito, Ele sempre vai nos amar. Esse sofrimento todo é o nosso desajuste em relação ou não se perceber como merecedor de tanto amor, né? Então Deus, ele é intelecto e é amor. Isso é que Jesus veio mostrar para nós. Ele não é apenas intelecto, vamos dispensar amor também, né? Isso vários outros filósofos também já tinham dito, né? O Sócrates, Platão, como mencionei antes, o Paulo de Tarso também, mas outros como o Siddhartha Gautama, o Buda, Immanuel Kant também, né? O Allan Kardec, Leon Denis, etc., né? E o que parece-nos muitas vezes é que considerar o materialismo como a causa de tudo, né? Como sinônimo de ciência, na verdade é como aquela história do rei Nu, né? O rei queria, então, a roupa mais bonita que pudesse existir. Então contratou um alfaiate, o alfaiate percebendo então o orgulho, a vaidade então do rei da corte, não fez roupa alguma, mas disse que tinha usado um tecido invisível que só os inteligentes, os cultos, os refinados perceberiam. O rei, para não dizer que não era culto, refinado e tal, disse, que bonito esse tecido. E assim toda a corte de puxa-sacos também enxergou. Foi preciso uma criança apontar o dedo para dizer, olha, mas o rei está nu, né? Para que todos percebessem, então, que tinham caído na armadilha do orgulho, então, né? Então, esse que é muito interessante. Então, e Deus opera essas maravilhas extraordinárias por intermédio das nossas mãos, né? Então, sem cooperação não poderia existir tudo que existe, né? Então, porque o amor é essa força de Deus que equilibra o universo e que se manifesta através das suas criaturas, né? De que cada uma foi feita para alguma coisa, né? Então, a gente não deve se atormentar com essa necessidade do serviço. É natural que a gente não possa assistir a todos ao mesmo tempo. Mas quem diz que a gente tem que fazer isso? A gente só tem que fazer o que foi feito para fazer, com os talentos que a gente recebeu, né? E contar que a gente faz parte de uma grande equipe liderada por Cristo, né? Certo? Então, temos vários exemplos disso. E assim, Deus se manifesta através de todas essas formas. E quando a gente precisa e ora por Ele, não vai se manifestar diretamente, porque Ele não tem forma definida, Ele é imaterial. Mas Ele vai se manifestar para aquele que estiver próximo de nós. Pode se manifestar através de qualquer forma, mas sobretudo da forma humana, usando a inteligência da forma humana para chegar à nossa mensagem. Mas ele pode se manifestar através, mesmo de formas não humanas, não é, propiciando para nós, através da grande cadeia que reúne os espíritos, então, né, que estão uníssonos, formando o verdadeiro exército do bom combate, né, liderados pelo Cristo. E assim, então, é que ele vai se manifestar para nós. Certo? E virá um tempo, então, que a gente não adorará o Deus num templo, num monte, nada, né? Porque o Pai é espírito e ele deve ser adorado em espírito. Jesus fazia frequentemente isso em contato com a natureza, né?
A mesma coisa, os grandes yogis, meditadores fazem isso também. Até porque o mundo todo pertence a Deus, nós somos seus filhos, mas também e filhos livres, né? E também, quando podemos servi-los, aí nós nos sentimos nessa condição, né? Filhos e servos de Deus ao mesmo tempo, né? Acima de qualquer título outro convencional, né? Então, nós podemos, dessa forma, ser, quando servimos a Ele livremente, ser seus olhos, seus braços, seus ouvidos, suas pernas, atuando no mundo, então, para que Ele viva entre nós, né? E assim nós somos instrumentos, e cada instrumento serve para uma coisa. O que é melhor, um microscópio ou um machado? Depende. Se eu quiser montar uma fogueira, eu preciso de um machado. Não vou conseguir me aquecer com um microscópio. Agora, se eu quiser pesquisar micro-organismos, eu vou precisar do microscópio. Então, cada um tem a sua utilidade, instrumento para alguma coisa, né? Então, é isso que é muito interessante, né? Então, é essa negação de si mesmo para permitir que ser um instrumento de Deus, né? Como um instrumento da ação de Deus, instrumento da paz de Deus, instrumento da construção do reino, né? Então, desde que a ideia de Deus, então, se enfraquece uma alma, como diz Leon Denis, né? A noção do eu, isto é, da personalidade aumenta, né? E o contrário é verdadeiro. Então, apesar das nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo a minha própria indigência, né? Eu não poderia falar senão como um irmão, como disse Paulo de Tarso para nós, né? Todo aquele que desejar participar desse reino tem que negar a si mesmo, como nos ensinou Jesus, né? Então, quem é o Emanuel, quem é o João, quem é o Pedro? Pouco importa, entendeu? Os nomes pouco importam. Nós todos somos um. Estamos só estou Emanuel, estou João, estou Paulo, estou Maria, estou Mariana, estou e assim sucessivamente. Não sou, né? Porque eu passo por várias personalidades. E essa escravidão em si mesmo que é a verdadeira escravidão. A liberdade real é aquela da responsabilidade, a liberdade de viver dentro da lei e compreender que existe o paradoxo do mal toda vez que eu escolher voltado para as questões egóicas, toda vez que eu escolher voltado para as questões de Deus, de acordo com a consciência, eu vou estar, então, servindo a uma causa muito maior e vou me sentir integrado ao Pai, e o Pai vai estar vivendo em mim, né? Porque o Pai não deseja a morte de quem erra, a morte do pecador, né? Ele quer que todos nós sejamos como filhos pródigos, né? Que depois de aprender o caminho, possamos retornar a Ele, nos receberá com a maior festa, né? Porque é isso que Ele quer, não quer nenhuma ovelha desgarrada. Por isso nos mandou o pastor maior de todos, que é Jesus, para recolher todas as ovelhas que estavam perdidas. É muito bonita essa figura, né? Que chega direto ao inconsciente da gente, né? Porque com a razão a gente não consegue perceber tamanha beleza disso, né? Porque tudo pertence a Ele, né? Então Ele concedeu essa consciência para nós, essa liberdade, essa inteligência para que a gente consiga viver em liberdade e ser feliz verdadeiramente, né? Isso é muito, muito importante mesmo. Então, por isso que bem-aventurados são aqueles aflitos que conseguem sofrer sem aflição, com alegria, boa vontade, coragem e fé, né? Sabendo que Deus não nos pede sacrifícios e lágrimas, né? E sim ânimo para que suporte as coisas que são decorrentes desse mundo, né? Porque Ele é um credor cheio de misericórdia e que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros, então, devedores, na verdade, né? A melhor posição na vida, então, é esse equilíbrio em que a gente consegue fazer o que foi determinado para nós e não o que não nos compete, né? E assim, por isso que devemos, segundo o conselho de Abigail, né? Paulo nos faz amar, trabalhar, esperar, perdoar e confiar, né? Então, os que mais amam sustentam a vida, né? E nelas, então, transitam como heróis, né? Mas os que desejam ser amados, isso é uma infantilidade, na verdade, eu tenho que ser capaz de amar, porque eu já sou amado desde o princípio, né? E esse intelectualismo todo não traduz necessariamente elevação espiritual, né? A paz na consciência, tanto que Jesus escolheu aquelas pessoas simples que estavam ao redor dele, cada um para ser instrumento. Mateus sabia escrever, vai escrever para mim, escrever o Evangelho. Pedro é um bom líder, não sabe escrever, mas é bom líder, vai liderar. Madalena, né, com todo inteligente, se comunicava muito bem, né? O papel do feminino, da coragem, né? Etc., vai representar muito bem. E assim, o João, com a sua alegria, sua disposição em ajudar, vai servir para isso. Paulo de Tarso, com a sua intelectualidade, a sua força, né, vai servir para levar a mensagem. E assim ele nos escolhe a todos, cada um de nós, com as características que podem servir para uma determinada tarefa. Todos servimos para alguma coisa, não podemos enterrar o talento que nós recebemos, nós prestarmos conta disso. Termos paz de consciência, então, e resignação diante da vontade do Pai, né? E isso é que a gente tem que ter noção para que essa luz divina
consiga então brilhar através de nós, né? Então isso é interessante, a espiritualidade, o sentido da vida, a realidade última transcendental, e lembrar da chamada falácia do sobrenatural e da pseudociência. Nada é sobrenatural, tudo está na natureza. Às vezes nós não conseguimos compreender as coisas, e o espiritismo então ele vem para trazer essa compreensão, porque ele é baseado na razão, porque a fé inabalável é aquela, segundo Kardec, que pode então encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade, porque nós podemos não ter entendido o Evangelho na sua pureza, né? Então, nós, graças à misericórdia de Deus, que prometeu então o Consolador, o Paracleto, mandou a doutrina espírita para nós, através desses mensageiros celestes, a fim de que possamos ter então contato com, através da razão, então, para nós estamos em recuperação, né? E precisamos compreender através da razão, podemos compreender esse amor todo, né? E para chegarmos então a desenvolver esse amor incondicional que nós precisamos ter. Então era isso, espero que tenham apreciado. Eu detalho outras coisas do ponto de vista científico, filosófico, no Consciência Imortal, lembrando então do tríplice paradigma que sustenta a doutrina espírita, que é o de religião, no sentido da moralidade, claro, mas importantíssimo também seu aspecto filosófico e seu aspecto científico, inclusive experimental também. Agradeço então a oportunidade dada pelo grupo, agradeço a Deus também a oportunidade de servir então nessa linha também de educação. Muito obrigado.